muito especial, que a gente está recebendo aqui 2 convidados incríveis, que são um casal. É um casal muito querido e amigo pessoal. E também a Nath é minha instrutora de yoga. O Charles é mestre nessa prática. Então, apresentando, a gente está aqui com a Natália Wagner e com o Charles Maciel. A Nath, além de instrutora de yoga, ela é sócia de uma consultoria chamada Ventus. O Charles é filósofo. Ele é mestre de yoga do Método de Rose Casa Paulista. São super queridos. Eu esqueci alguma coisa? Não. Acho que é isso. São maravilhosos. E hoje a gente vai falar sobre… Falei que eles são um casal, falei que eles têm essas complementaridades, mas a gente também viajou junto, passou por uma experiência, assim, incrível, que eu não poderia deixar de fora, né, de compartilhar. E sobre essa experiência, ela é uma viagem que foi muito planejada 1 ano antes, para um destino incrível, que tem tudo a ver com essas habilidades que eu citei aqui, que é yoga, essa questão de consultoria, de lidar com comportamento, com o ser humano. E a gente foi para a Índia para passar lá mais de 20 dias imersos naquele mundo e tendo esse encontro assim com a gente, né, com a nossa presença. E aí a gente foi fazer um stopover no Catar. E acabou, era um stopover para eles de 24 horas, para mim de 48. E aí, depois da Índia, a gente acabou lá mais 13 dias, porque fechou o espaço aéreo, por conta desse ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. E ali tem uma base americana, então hoje a gente vai falar sobre o quê? O que tem a ver? Esse casal tá aqui para falar sobre isso. É sobre guerra? Não. É sobre relacionamento, é sobre… A gente só conhece alguém viajando, né? Tem essa máxima. Mas e quando essa viagem sai do script e muda completamente? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre isso que a gente vai entender como é que esse casal resolveu os conflitos ou não, ou se conheceu melhor nesse tempo de crise. Então, bem-vinda, Nath, bem-vinda, Muito Xaxá. obrigada. Falei um pouco aí da experiência de vocês, né? De como essa viagem foi planejada. Eu falei que foi 1 ano antes, então como que a gente acabou aderindo. E o Charles, como eu falei, é filósofo, então ele tem, assim, muitas habilidades e muito conhecimento para compartilhar. Vamos começar do início. A gente planejou ir para a Índia. Como é que foi isso? Eu vou deixar meu amor falar, dado que ele foi um dos organizadores e eu não. Eu participei só da viagem, então vou deixar ele começar. Bom, eu tenho que dar um passo atrás e contar da primeira viagem que eu fiz para a Índia, que foi em 1999. E foi uma viagem de grande transformação. E naquele momento eu tive a percepção, em algum momento eu quero que outras pessoas tenham esse contato, esse tipo de vivência na Índia. Aí retornei com o meu professor em 2013 e aí agora em 2026 a gente preparou um grupo. Na verdade começamos a preparar sim em 2025 e a ideia presente era ter uma viagem que fosse de grande impacto existencial, que as pessoas vivenciassem a Índia para além da Índia mitológica, para além da Índia turística, para uma Índia filosófica, existencial. Então começou há um tempão, assim, esse desejo. E durante a viagem, isso foi muito interessante, porque tinha um caderninho lindo que recebeu a gente, que era para colocar as anotações e tinha umas provocações, não era só um caderno simples de anotação de viagem. Então, cada destino que se ia, e é uma viagem intensa, porque a Índia é enorme, então só de translado de um lugar para o outro, né, para cumprir aquele roteiro, era enorme. E o Charles fazia tudo para que aquilo fosse, assim, incrivelmente prazeroso. Então, o nosso próprio guia falou que o grupo ficou muito unido, muito rápido, mesmo vindo do mesmo país, são pessoas de estados diferentes, né? De professores diferentes, eram 3 mestres, era o Xaxá, o Fabiano, o Jojó, super experientes, viajados já pra Índia. Então isso foi incrível, e esse caderninho, daqui a pouco a gente vai voltar nele, ele teve um papel ali fundamental durante a Índia. Sim. Então a gente ia ali anotando as experiências, as vivências. E tem um ponto também da Índia importante, né? Quando a gente resolveu ir, eu e o meu marido, eu brinquei, vai ter casamento, a gente vai casar nas margens do Ganges, vamos renovar os votos. E teve, né? Inclusive. Então, assim, foi uma viagem totalmente mergulhada ali no amor, nesse sentido de conexão, do grupo, do casal também.
Ah, isso foi muito legal, porque... Quer falar? Não pode falar. Isso foi muito legal, porque, em geral, os casais casam uma vez e tá bem casado, né? Eu gosto da ideia de que façamos renovações daquilo. E o próprio processo de estar ali às margens do Rio Ganges já é um processo de mergulho, do banho. Tem uma coisa simbólica presente. E nada melhor do que dar esse banho, esse simbolismo aí à jornada do casal e reafirmar os votos agora diante de uma cultura, são outros códigos, é digamos, uma espiritualidade diferente do que o ocidental está acostumado. Então, para nós, isso já era algo muito aguardado. E aí, já partindo para o tema, né? Essa viagem na Índia foi incrível. Durante as conversas mesmo, o Charles e os outros 2 organizadores tinham que montar um grupo. Então, a preocupação era enorme de atender as expectativas do grupo. Eram 40 pessoas diferentes, alguns casais, alguns amigos, algumas pessoas solteiras. Então, ele fazia muitas perguntas. A Nath, a gente teve um almoço que eu me lembro muito bem sobre viagem. E, pessoalmente, a Índia, né, tem aquele mito de que é um país inóspito, no sentido de ser sujo, pobre. Então, a preocupação de todo mundo, minha principalmente, com hotel, com alimentação. Então, nenhum problema, né, Charles? Na Índia, isso, assim, foi muito bem cuidado. O Charles e os outros organizadores tiveram, assim... Nossa, a gente levou uma mala de remédio. E era esperado que ali não fosse ser, sei lá, a viagem para o resort, né? Apesar da gente ter ficado em hotéis incríveis. Mas uma coisa que eu lembro de ter falado, que era importante para mim e que eu tinha certeza que nesse ponto ia dar certo, e aí a gente vai entrar nesse tema porque foi uma forma de ver na prática se ia ou não, é que as minhas primeiras viagens com meu marido dava tudo errado e ele era uma excelente companhia. E eu lembro de ter dito isso. Não, eu tô preparada, porque o Daniel é uma ótima companhia quando dá tudo errado. Ele consegue, assim, lidar bem com essas situações e eu acho que nesse ponto vai dar tudo certo. E aí a gente foi, deu tudo certo, a Índia foi incrível. E aí todo mundo cansado, porque era intenso, e aí a gente chegou no Catar. E aí, quais eram as expectativas lá? Como é que foi? Essa chegada lá, tá tudo bem. A gente saiu de um país hindu, chegou num país muçulmano. Eu posso contar a minha experiência. Eu tava num táxi com o Daniel indo pro hotel e comecei a perguntar pro motorista do táxi algumas coisas e fiquei muda, ignorada. Aí eu, será que eu tô falando errado? Será que aconteceu alguma coisa? Aí eu, não, pergunta aí. Aí ele perguntava, ele respondia. Aí eu falei, errado? Ele, não, mas eu não tinha a menor ideia, porque realmente eu não ia pro Catar. O Catar era um stopover só pra voltar pra casa, eu não tinha nem ideia de onde estava no mapa. A preocupação era toda com a Índia. A gente focou no detalhe do detalhe do detalhe da Índia. O Catar vou dormir aqui, vou aproveitar e depois vamos embora e tá tudo bem. Não sabia nem que o táxi não ia falar comigo, porque isso é cultural. Não tinha a menor ideia, caí de paraquedas. E ainda era Ramadã. Sim. Isso foi uma surpresa, chegando lá. Ou seja, a gente não tava nem aí pro Catar. Então, assim, até perceber que tinha alguma coisa errada, vamos lá. Chegamos no Catar, ai, que bom, vamos descansar. O grupo se dissolveu, só tinham 16 pessoas. No Catar da Índia. Sim. Então, tinham 16 pessoas no Catar. Dessas 16, cada um ia seguir o seu caminho. Até tinha um prazo diferente. Eu acho importante comentar, Célia, que eu pensei, não vamos ficar um dia no Catar, vamos direto para casa e ter um dia a mais para descansar antes de voltar à rotina. E aí meu amado marido falou, não, um dia a gente pelo menos conhece um pouquinho o país. E aí a gente chegou lá e tivemos essa experiência de 2 semanas. O meu amado marido teve um brinde. Teve um brinde. Foi. Um brinde de 2 semanas. Teve um brinde. Ele, pessoa, né? Legal. Vamos, na volta a gente descansou aqui. A Qatar Airways tá dando hotel. Um super hotel. A gente fica lá um pouco. Exato. Nossa, que coisa incrível. E a Nath ainda falou, gente, vocês conseguiram um hotel de graça. Nossa. Foram bem. Mas foi... A gente chegou no Catar com uma mentalidade muito... Vamos descansar, não vamos colocar a ideia de visitar vários museus, visitar tudo, porque também são 24 horas, então vamos descansar. E no sábado, a gente chegou lá sexta-noite, sábado de manhã, tomamos aquele café lento no hotel.
E falamos, tudo bem, vamos pro souk, que é um bazar aberto, para conhecer, passear um pouquinho, mas sem nenhuma obrigação, né? E aí, chegando no bazar, fomos os últimos a chegar, acho que do grupo que acabou indo. Acho que deu 10, 15 minutos e teve aquele alarme, aquele apito bem peculiar no nosso celular, no celular de todo mundo. Tudo em árabe. 100% em árabe, mas que me deu curiosidade, então eu fiz aquele print screen e falei, vou colocar ali no GPT para ver o que significa. E o meu amor falou... deve ser o chamado para reza. Então, essa era a distância entre a realidade e o quanto estávamos preparados para o Catar. E ninguém com medo, né? A gente não entendeu nada, mas os árabes receberam a mesma mensagem. Exato. Começou a apitar para todo mundo e você olhava pro lado, por isso que era reza. Era um momento sagrado. Eu E pensei- estava perto do nada. meio-dia, a gente falou, pode ser, né, peculiar. Mas aí, quando a gente viu a tradução, risco iminente, lançamos uma Vá pro lugar guerra. seguro. E a gente, por alguns instantes, continuamos E como- passeando, né? Exatamente. Como virou a chave, assim, vocês perceberam? Teve o alarme. Acho que foi a mesma impressão de todos, assim, a gente olhava em volta, não tinha ninguém preocupado. Então a gente ninguém. não entendeu nada e falou, país árabe, né? Deve ser isso, normal. Vindo da Índia, principalmente, acho que essa parte é muito importante. Estava todo mundo muito tranquilo. E aquela confusão que funciona. Tudo bem. Mas até perceber que tinha alguma coisa errada, quando virou essa chave? Olha, esse primeiro momento citado aqui pela minha esposa foi um misto de... uma anormalidade normal ali para aquelas pessoas, porque eles ficavam caminhando, batendo papo, mas eu observando e percebi o momento que um grupo ali começou a ficar meio tenso, e aí já gerou uma tensão imediata. Agora, aí nós retornamos ao hotel. Na hora que saiu a divulgação que o Ayatollah havia sido morto, naquela hora eu falei, não será um dia ou dois. Ali caiu a ficha. Eu falei, putz, isso aqui vai demorar. Então esse foi o momento da realização de que a gente vivenciaria um tempo no Catar. E a virada de chave emocional. Saiu daquela festa, estamos quase indo para casa, conhecendo um país novo, de brinde. Que delícia, momento da reza. Então isso também é importante, porque só funciona, né? Do nascer do sol ao pôr do sol fica tudo fechado. Então, muito cedo, e o mercado até meio-dia. E só depois das 6 da tarde da reza que abre, fica aquela cidade animada que a gente não viu, né? Não viu. Mas sabemos agora, estudamos, né? Com exato, tempo lá para exato. saber. Somos experts. Mas emocionalmente, essa virada, assim, estamos aqui quase indo para casa e agora, essa incerteza. Como foi para vocês o primeiro momento? Porque foram vários momentos, era muito intenso. Pra mim, tem um primeiro momento que eu não senti medo, o que foi muito positivo no início. Ao não sentir esse medo, e talvez já era o corpo e a mente fazendo algum bloqueio ali, é quase uma leve adrenalina de olha o que a gente tá vivenciando, né? Que loucura, mas que interessante também. De novo, descartando um pouco esse medo, porque a gente estava ouvindo as bombas, estava vendo as bombas, estava sentindo... Quando começou a incomodar, pra mim foi no terceiro dia que começava a impactar a logística. Porque era... E agora, pra onde a gente vai ficar? A gente vai continuar nesse hotel? Tinham alguns casais que estavam em outros hotéis, e pra mim eu tava na mentalidade que era muito importante todo mundo estar juntos. E a gente fez, então, uma reserva. Eu gosto de planilhar, pra mim é o meu recurso. Então, planilhei vários hotéis, preços, tamanho de quarto. Visitou. A gente chegou a visitar e a gente tomou uma decisão um pouco em conjunto. Esse vai ser o hotel. E aí, um casal que tinha optado por ir junto decidiu não ir. Esse, pra mim, foi uma primeira quebra de... Agora eu começo a ficar estressada porque o grupo não vai estar todo junto. E aí, o que pode acontecer? Para mim, essa virada também tem que dar um passo atrás. Parte das vivências obtidas e desfrutadas na Índia, entendi a necessidade clara
da responsabilidade sobre o grupo, de estar cuidando do grupo. Mas tinha terminado a viagem da Índia. Mas uma professora, que é uma mestra, a professora Nina de Holanda, na hora que a gente estava saindo, ela disse: Charles, mas saiba que a viagem, o evento só acaba quando todos estiverem em sua casa. Aquilo foi um misto de que legal ela falar isso e que droga que ela tá me falando isso, porque eu queria já estar descansando agora. E a ideia era, cara, vou tirar 48 horas de férias, porque voltando pro Brasil a vida estava acontecendo normal. Então eu estava vindo de experiências profundas na Índia, a expectativa de um desfrutamento preguiçoso ali no Catar, para voltar ao papel de estar na liderança de um grupo e estar bem para conduzir aquele grupo. Então, se por um lado isso gera uma pressão, ele também adia em você determinados processamentos do que estava se passando. Então, rapidamente eu tenho que voltar, colocar o chapéu de, não, estou agora cuidando de um grupo de viagem. Então, isso aí colocou um nível de responsabilidade que até mesmo sem conversar com minha amada, ela também assumiu isso quando ela começou a fazer essa planilhagem e já querer que o grupo se reunisse. Então, espontaneamente, a Nath, ela assumiu parte do papel que eu já estava me colocando de novo ali. E vocês estavam alinhados nesse momento de consciência de que agora vamos ter que ou unir o grupo ou focar em soluções? Não teve assim um delay de um perceber depois do outro ou de ter algum... Vou falar por quê. No meu caso, quando fechou o espaço aéreo, então na verdade eu ainda ia ficar lá mais uma noite e ainda tinha mais uma noite paga, mas a gente ia voltar. Então, na verdade, até o terceiro dia, em tese, eu estava dentro do meu planejamento. Então, a gente estava, assim, muito confortável. Sem ter que se preocupar com o hotel, não era uma questão. Sim. O Daniel vinha pela personalidade de uma necessidade de ficar isolado e sozinho. E eu comecei a ficar muito preocupada e querendo ficar com o grupo, né? Você tá em outro país. Aí, lógico, pra mim, pra eu funcionar bem, essa questão de controle sobre a minha mente, eu comecei a estudar tudo que eu não sabia. Onde é o Catar? O que eu tô fazendo aqui? Quem é a fronteira terrestre? E assim, foi maravilhosa, até porque a gente tinha tempo. Então, aquele caderninho inicial, que era só sobre o encontro, eu tive um outro caderninho verde ali do Catar pra realmente ter ali como organizar a mente de uma forma produtiva. E pegar todos os insights de livros mesmo, de negocie, como se a sua vida dependesse disso. Questões mesmo de controle de comportamento, de viés. Eu tinha acabado de ler O Animal Social, então falava sobre dissonância. E aí eu sabia, assim, que algumas coisas pra mim tinham que funcionar com base em tudo aquilo que eu estudei e na viagem. E aí o Xaxá falou da Nina, de Holanda, querida, maravilhosa, e ela falava assim, isso aqui é um karma coletivo. E aí a gente tinha vindo da Índia, o que é muito importante falar. Isso, pra mim, foi muito importante pra tirar essa responsabilidade do outro sobre as nossas escolhas. Que a gente falou, o Daniel quis aproveitar o brinde. Eu tava louca pra voltar pra casa, mas eu escolhi aproveitar o brinde. Então sempre não é culpa dele. maridos. Mas na hora veio essa sensação, exatamente, karma coletivo. Aí eu falei, não, a gente tava na Índia, então karma é idêntico à lei da semeadura, né? É você colher o que plantou. Então, por que eu tô aqui? Aí eu comecei a fazer essa investigação. Aí eu estou aqui porque a gente resolveu ir pra Índia, também não foi uma escolha minha, o Daniel que quis muito, né? E aí eu falei, se for assim, vou. Ninguém acredita, acham que sou eu que sou a que queria muito ir pra Índia. E aí, tudo bem. Então, eu escolhi também estar aqui. Eu escolhi casar com ele, aí a gente foi pra todas as escolhas da vida. Aí eu falei, eu não sei mais o que vai acontecer, porque eu não sei pra vocês, mas a gente pensa em Israel, na bomba, no bunker, né? Sim. E não era isso. Mas no Brasil, por exemplo, quem tava preocupado com a gente achava que era. Podia, lógico, e quando a gente fala isso, eu acredito vocês também. Podia, o máximo que podia acontecer é cair um míssil. E a gente fala isso numa boa, porque era menos 20 a chance, né, disso acontecer. As pessoas acreditavam muito no sistema antiaéreo lá de defesa, então não era a gente que ia duvidar. Então, na minha mente, vinha assim, o medo como força paralisante. Então, até o Rafa mandou lá um vídeo sobre medo. Então, assim, medo não era uma sensação, apesar da gente não ter controle. Voltando à virada de chave e à organização do estudo de onde estamos,
Eu tive um momento de crise, tinha 3 dias bons. Quando eu vi que eu não ia voltar, eu entrei assim, em histeria, de chorar, com o funcionário da Qatar Airways no telefone. A gente tá tentando ligar pra você há muito tempo, e agora que a gente conseguiu, bota meu nome na lista, eu quero voltar pra casa, não sei o quê, desesperada. Porque eu tinha um congresso que eu tava organizando. Eu lembro. Então, assim, era uma coisa… Ali, naquele momento, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou estar nesse congresso. Só eu não vou. Só eu não vou. E o Daniel tava tranquilo. Ah, não, me desculpe, a minha esposa… Ele começou a falar com a atendente da Qatar Airways, ok. Aí o irmão dele, que mora nos Estados Unidos… Aí a gente já virou a noite que a gente não ia voltar. Espaço aéreo fechado. Começou, vocês têm que sair daí. Porque a embaixada americana deu essa recomendação. Eles devem ter um plano de evacuação, eles devem ser muito organizados para esse tipo de coisa, mas a gente não. Vocês têm que sair daí, o Daniel. A gente tem que sair daqui. Ele começou a surtar. Vai dar tudo errado. Aí começou, assim, a verbalizar só, né, a profecia do apocalipse. Aí eu falei, Dan, pensando em tudo aquilo que eu li, falando, não vai adiantar eu surtar também. Eu surtei ontem, ele foi legal, ele falou com a pessoa. Vamos combinar uma coisa, se você consegue, só uma coisa. Ele, o quê? Se você não tiver nada bom pra falar, guarda pra você. Não verbaliza, não fala. Você é capaz de fazer isso, só isso. Aí tudo bem, né? Parou de falar, parou a comunicação. E tudo bem, a gente começou a estudar como é que ia sair de lá. E veio o 3º dia, que é onde a Nath tá, que é a mudança de hotel. E aí ela falou que um casal resolveu não ir, e por outro lado, esse casal resolveu ir. Então, a gente conversando ali, era muito difícil. Eu tava falando que o Daniel tinha esse momento de querer realmente sair do grupo, daquela coisa da Índia. E como que a gente vai, né? Então a gente saiu do hotel, foi passear no SUC, no meio da bomba, e tá tudo bem. Então era bem assim, ia muito bem, de repente caiu uma bomba, tinha que voltar. E passa a ser normal também, né? Tipo, eu brincava que é que nem o Rio, Rocinha, tá tendo tiroteio e você tá, sei lá, na Gávea. Você escuta, mas você não tá no meio do fogo. É horrível, mas era mais ou menos essa sensação. E aí a gente foi lá visitar, perguntou pra Nath se tinha vaga no hotel que ela escolheu, que ela fez, tudo isso. E ali a gente entrou no modo que vocês já estavam, acho que há 48 horas. Então a gente demorou, teve um delay ali pra ter um surto, pra ver como que a gente ia fazer. A gente já tinha estudado como é que era pra sair pela Arábia Saudita, quem era a fronteira ou não, já viu que não dava. Falou, vamos ficar aqui. E aí também teve uma coisa ótima, que é o governo falar que ia custear. Ah, isso foi incrível. Isso foi bem na virada do nosso hotel que estava pago. Então, daí pra frente, entramos no modo sobrevivência. O fato do governo… Aliás, vale a pena ressaltar, com tudo isso, é um país que voltaríamos. É importante ressaltar, nós voltamos amando o país, amamos a cidade, a gentileza, o cuidado, o zelo. Quando eles decidem, então, cuidar de todos os turistas, isso é uma demonstração de civilidade, de cuidado, de atenção, de organização, que foi muito tocante. Então, parte do estresse foi consumido naquela hora, porque a gente tinha que ficar em bons hotéis, e aquilo ia consumir dinheiro, e você não estava trabalhando. Então, isso tirou um estresse muito grande. Foi um momento de… Cara, no meio do drama, do terror da guerra, ações como essas geram uma fagulha de esperança, da gentileza, do cuidado. Isso traz um alento. E isso esteve presente o tempo todo no nosso grupo. O tempo todo estávamos ali conversando de como trazer esses bons momentos. Então, a gente sempre buscava no café da manhã estarmos todos juntos, porque era meio que um momento de uma organização emocional do grupo, comer bem, e ninguém ficou em dieta e comendo até em exagero, porque o café da manhã lá era maravilhoso, todos os dias tinha romos maravilhoso, assim, coisa impressionante. Então, nas refeições, a gente sempre parava e tentando trazer o riso, a brincadeira no meio daquilo. O que parecia, em algum momento, para algumas pessoas, parecia um pouco de escapismo, na verdade era estratégia. Era buscando… Cara, não há o que fazer, e não tendo o que fazer além do que a gente está fazendo, o bom humor, o cuidado com o emocional do próximo é fundamental. Então, estivemos presentes nisso e estivemos presentes nisso entre o casal também. Porque
rapidamente, Nath assume esse papel de liderança no grupo, não só nesse momento aí da mudança de hotel, mas uma série de processos ela assume. E isso me permitia, então, tirar o papel de coordenação de grupo, até porque os outros sócios, cada um estava sofrendo e sendo impactado de uma maneira. Então, naquele momento, às vezes, entre os sócios, um assumia e cuidava entre os três e os outros relaxavam. Então, tiveram momentos em que a minha esposa saía com o grupo para fazer um passeio e eu ficava... Aí era o momento que eu precisava daquele refresco, mas o tempo todo ficávamos atentos um ao outro, porque sabíamos que se ali começasse a imperar uma tensão maior do que o normal, aí a coisa ia desandar. Ia ser uma fase de muito sofrimento, né? Quando o grupo se uniu, né? Então, para mim, que era a viajante dessa aventura. Mudou completamente a fase, então isso é importante também. Fica a dica aqui para quem estiver vivendo um momento de tensão. A gente falou que tinha aquela expectativa de abrir o espaço aéreo e ir embora. Isso não ia acontecendo, então cada dia era muito intenso. Mas isso que o Charles falou era visível. Então, assim, o seu papel sempre foi manter a leveza desde a Índia. Era o que fazia mais brincadeiras, cada um tinha ali o seu papel. O Charles é músico, é uma característica que eu não comentei. Então, a gente via isso, a Nath ali até coordenando, vendo remédio, né? Pensando realmente no bem-estar e das necessidades mesmo de cada um, que já estava ali num grupo de novo. Então, outra coisa super interessante é que o grupo, ele se reorganizou, né? Sim. Então, os papéis foram... O Fabiano estava ali muito tenso, o Joris muito preocupado com a esposa dele, com as responsabilidades dela. Então, cada um tinha a sua questão pessoal, ainda esse senso de grupo, e ele estava totalmente reorganizado. O Daniel, como eu falei no início, em momentos de tensão, quando dá tudo errado, ele é ótimo. Ele acordava muito bem-humorado, a gente ia tomar café, era muito divertido. O mundo caindo, ele fazia umas piadinhas, a gente, nossa, o Catar fez bem, tá ótimo. E é impressionante isso, pelo menos eu fiquei feliz de ver que eu já tinha essa noção dessa característica e que ela se confirmou. E a gente passou ali a estudar e teve essa questão, mas tem isso, né? O Charles é músico e a Nath compartilhava no grupo muitos momentos que a música ia florando. Então era uma forma de escape também, né? De colocar ali a sensibilidade, a emoção, de levar, sei lá, um pouco de rotina, talvez. Não sei se pode ser um pouco de rotina. E chegando segunda-feira, eu comecei a trabalhar com 6 horas de diferença entre Brasil e Catar, que para mim foi muito importante, porque nos primeiros 3 dias você tá no hotel, você tá com a televisão ligada, e é aquela situação que você tá vendo o mesmo noticiário, e a cada 2, 3 horas tem um detalhezinho a mais que não impacta nada a história total, né? Mas você tá viciado em ficar acompanhando e mentalmente isso é horrível. Então, quando eu comecei a trabalhar, acho que isso me deu um sentimento de rotina que foi muito bom. Obviamente, não trabalhei no mesmo nível, né? Na mesma pegada de se tivesse no Brasil. Mas eu percebi, desde o início, o Chá veio de uma jornada de 21 dias de Índia, coordenando, nitidamente exausto. E já tinha se desapegado um pouquinho desse papel, porque estava no Catar, já não estava mais dentro do, vamos dizer, contrato. E eu falei, agora é o momento que eu preciso assumir um pouco, senão ele vai quebrar também emocionalmente, fisicamente. E eu acho que a gente não teve essa conversa tão diretamente, mas... Foi subliminar. Foi subliminar, mas já conhecendo o casal, eu já sabia o que era importante pro Chá. Cafés da manhã longos, poder ir pra academia, tocar o novo instrumento dele, eu tinha as minhas coisas, e respeitar isso e entender que a gente não precisava estar o tempo inteiro no mesmo momento. Café da manhã, eu sei que o Chá gosta de fazer um café da manhã longo e comigo. Então, eu geralmente não gosto de fazer um café da manhã de 2 horas, mas foi um momento que eu falei, isso tinha tempo sobrando. Tinha tempo, é algo que eu posso fazer, era gostoso estar ali com o grupo, era bom. Então foi entender e respeitar esses limites de cada um, era bem importante. Ele, antes, comprou um harmônio na Índia, que é uma sanfona enorme, que precisam de 2 pessoas para carregar.
E eu sempre segunda brinco era quem ela. era a segunda pessoa. E que tem um som muito alto. Então a brincadeira é que ele... Eu não conseguia pensar no quarto enquanto ele tocava, mas deixava ele tocar lá 1 hora. Só que aí no momento ele leva o harmônio pro banheiro. Pra não te atrapalhar. Eu tô no meio de uma reunião ouvindo ali uma sanfona. Aí eu entro no banheiro, lá tá ele sentado no chão tocando. Mas era o que dava certo, sabe? Funcionava pra ele, pra mim. Então, extrair um pouquinho de leveza desse momento. Sim. Isso é um momento que muito engraçado, é um momento importante, porque Nath já estava lá trabalhando e desenvolvendo suas coisas. Eu ainda estava trabalhando, porque aquilo voltou a ser trabalho. Então eu não estava operando quase nada com o Brasil, mas aquilo ali já me consumia bastante. Mas eu precisava encontrar um eixo ali que era comigo mesmo. E como ela citou, eu tinha comprado um instrumento que eu nunca havia tocado. Um detalhe importante. Detalhe importante. Pra quem tá no quarto. E aí, mas era o que eu tinha naquele momento. Eu falei, cara, vou começar a estudar o instrumento. E aí eu inicio o estudo e aquilo foi um eixo organizador do meu processo. Mas, ao mesmo tempo, criava um certo conflito pela sonoridade dele e não uma sonoridade não muito bem trabalhada, digamos assim. Com isso, eu ia para o banheiro treinar e tudo bem, era o que tínhamos. E isso vem pro início da chamada, né, desse episódio. A gente só conhece alguém viajando mesmo, isso é verdade? Então esse foi o lado oculto que apareceu do Charles. Se a gente estiver num momento de crise, com a possibilidade de cair um míssil, pelo menos eu sei agora tocar um harmônio. Então assim, eu aprendi uma coisa nova, eu posso dizer que foi uma viagem interessante. Quando ele fez a primeira aula, ele fez uma aula ao vivo com o professor. Lá? Lá. Foi. Começou Online. lá. E eu senti, realmente esse eixo que você fala foi quando eu senti que ele vai estar bem. Flow, vai entrar num flow Achei bom agora. algo Ele, de útil, assim, pra pra se minha mente. desenvolver. Não pensar no contexto. Não pensar, aprender algo novo e navegar pela sensibilidade. No meio das bombas, é importante que se diga, nós estávamos nos hotéis ali e os mísseis eram interceptados assim, sobre nossas cabeças. Então a sensação é de uma fragilidade muito grande. E o que trazer no meio disso, assim, o pé no chão, a amorosidade, a sensibilidade. Então a música ali estudada, ela me trazia para isso, eu relembrava da importância disso. Não, no meio disso tudo, do terror, do caos, da violência absurda, ainda são seres humanos que estão ali, e é um ser humano que também precisa agora navegar por esse caos. Para mim foi fundamental. Cada um achou uma forma de encontrar um caminho ali de lucidez, né? De sair daquele lugar e realmente dar um sentido de produtividade. Exato. O que pra mim também ficou muito claro, assim, conceitos abstratos, vários vieram, assim, como insight. Ainda bem que eu tinha o caderninho pra registrar. Mas um é esse de propósito, né? A gente fala tanto de propósito que depende tanto das circunstâncias. O propósito ali era sair dali, né? O mais rápido possível e bem. Mas enquanto estamos aqui, o que me move, né? A acordar hoje? No meu caso era o congresso, então eu tive também várias reuniões. Entrava em flow, assim, falando. Soraya, Salomão, obrigada pelo apoio. Paty, aquelas pessoas incríveis que ajudaram muito. Fernanda, Las Casas, nossa, Lilian. Então, assim, um monte de gente estava aqui no Brasil trabalhando. Era algo que a gente estava passando, mas no fim das contas, inconscientemente, isso é uma virada de chave minha. Queria saber de vocês se teve alguma parecida, que só depois, né, que faz sentido. Então, a minha mãe vinha para esse congresso e a minha filhada também. Quem tinha comprado as passagens era eu, a administradora. Eu não sabia nem se eu iria. E para elas irem, eu teria que estar em São Paulo, na minha casa. Mas em nenhum momento, talvez também porque não era a minha preocupação originária, já tinha jogado pra perda, eu cancelei a passagem, eu me preocupei com isso. E quando deu tudo certo e ia voltar, eu liguei para uma outra amiga maravilhosa, Mônica Gama, que nem sabia que eu tava lá, porque eu não fiquei falando, estou no Catar, a gente tava preocupada em sair, não era uma coisa, eu tinha um congresso, o que vai ajudar? Eu falar que tô aqui, ninguém vai no congresso, vai ser horrível, né? Melhor eu ficar quieta, porque tá tudo bem, tá tudo indo, o time do Brasil é ótimo.
E as meninas, e aí vem essa questão da oração, né? Porque a gente tava lá vivenciando isso. Isso é bonito. Mas quem tava longe, tava sei lá o quê, pensando. E não adianta a gente falar que tá tudo bem, né? Dentro do contexto, porque minha mãe, tadinha, falava em lágrimas. Aí eu liguei pra essa minha amiga que nem sabia que eu tava lá e tava, você me abandonou. Aí eu, não, amiga, então, eu tô aqui no Catar. Ela, Aí eu, mas assim, acho que eu vou conseguir voltar pro Brasil a tempo do congresso, mas a minha mãe pode ficar na sua casa com a Deva, que é a minha cachorra. E ela é minha vizinha, a Mônica. Aí ela, claro! Então, assim, esse acolhimento, Sim. essa possibilidade de ver como flui a rede de apoio à distância. E no fim deu tudo certo. E aí vem um insight que eu não tinha tido, mas depois ficou muito claro, que é do milagre, né? Que a fé é acreditar sem duvidar, sem também ficar acreditando sem duvidar. De repente aconteceu. Eu não cancelei a passagem. A minha mãe foi dormir na casa da minha amiga, minha filhada chegou quando eu já estava no Brasil, deu tudo certo. O congresso foi maravilhoso. Acho que, assim, não fez a menor diferença e talvez tenha feito até mais a união do grupo. O fato de estar longe também é incrível, Sim. né? Como essa questão une também as pessoas Verdade. em torno daquela questão. Então, pra mim, isso foi um super aprendizado, fora vários insights. E positivo. Mas teve algum negativo? Vocês viram? Tiveram alguma decepção? Algo que vocês possam falar? A gente falou do Catar, dessa hospitalidade. Ou positivo, no meu caso foi positiva. Tanto, até a maior crise, né? Lá, conjugal. Tipo, eu histérica e no outro dia o Daniel, profeta do apocalipse. Depois a gente conseguiu resolver e tá tudo bem. Viu, casais? Acreditem. Acredito. eu não diria que é exatamente uma decepção, mas realmente viajar expõe muito as dificuldades que tem ali no casal. E viajar e passar por uma guerra, isso pode realmente acentuar o processo. Então, teve sim um casal que eles ficaram muito mexidos, assim. E nenhum dos dois assumiu um papel de organizar as emoções e segurar enquanto o outro estava tendo essa aceleração. E os dois entraram em tal aceleração e ali foi desagradável, porque aí colocou um papel sobre o organizador muito grande, que era, isso não pode aumentar no grupo. Porque aquela situação que estava acontecendo ali, se espalha no grupo, aí porque além de tudo, outras questões que não eram do grupo, era do individual, estava sendo cuidado aqui e ali por mim, que ninguém nem ficou sabendo. Então eu sabia de muitas fragilidades, eu sabia que se aquilo avançasse, algumas pessoas cairiam, talvez até doentes ali, numa questão emocional, mental. Então aquilo foi meio desagradável, porque naquele casal ninguém ajudou um ao outro ali a se segurar para não avançar tanto no nível de medo, de tensão e de projetar isso para o grupo. Foi um mal-estar que causou, absolutamente compreendido, entendido. Sim. Cara, é o que eles conseguiam. Eu diria que entre eu e o Chá, não senti em nenhum momento, pelo contrário. Acho que a gente saiu dessa vivência bem feliz um com o outro, do tipo, é bom saber que a gente consegue manter esse nível de estabilidade, que não era 100% normal, com certeza. E eu acho que cada um tinha esse propósito muito claro, e tanto para mim quanto pro Chá, o propósito era o grupo. Era garantir que o grupo saísse, que todo mundo ficasse bem. Tanto que ao voltar pro Brasil, o propósito não é tão claro versus quando você tá na guerra. Eu passei a compreender muito soldados e pessoas que gostam de, né, querem voltar a esse cenário, porque o propósito da vida e do bem-estar ali de pessoas que você ama, pessoas próximas, amigos, ela é muito grande, muito importante, e é isso, você dedica seu tempo a isso. Quando eu voltei, isso pra mim foi um choque, de refletir um pouquinho, peraí, como é que eu traduzo esse propósito, que é claro, mas pra essa situação que não é de guerra. Mas eu e o Chá, a gente sempre falou muito qual é o aprendizado de tudo que acontecia. Até quando a gente tinha essas conversas individuais, o que isso significa, o que a gente precisa estar atento. Então isso sempre foi, desde o início, bem conversado. E essa questão, né, é muito pessoal. A vivência, a experiência de cada um. Eu também tenho essa sensação. Eu falei, nossa, foi assim uma masterclass, sei lá, um mergulho em tudo que eu queria quando eu fui pra Índia. Então foi a oportunidade
de refletir sobre aprendizado. Sim. Exatamente, não, isso aqui tem que ter um significado, tem que ter um sentido. Vamos prestar atenção que tá aqui. Então, nas coisas mais básicas, assim, a gente tá falando de coisas incríveis, extraordinárias, de cuidar do grupo, de pensar. Mas o básico, por exemplo, você falou de exército, né, de soldado. Então, essas coisas bem de Instagram, rapidinho, que passa aquele carrossel falando que, os SEALs, o movimento deles de limpar a arma depois dá uma sensação de que acabou a fuga ou luta. Entrou no modo normal. Pra mim, o autocuidado, isso ficou muito claro ali. Há anos, assim, eu tenho o domingo pra cuidar. Lembra? Eu fui no salão lá, gente, aquilo fez um bem. Legal, Fiz uma coisa assim de normalidade. Tipo, nossa, tá tudo bem. E é muito além da vaidade, é autocuidado mesmo. É de você ter um momento que é muito um hábito e que você reserva pra você. Então, cada um tem o seu, né? Um momento de meditação, um momento de prática. Com certeza. Então, tinha um grupo que praticava todo dia, intensamente. E em relação a essas técnicas, né? Essas ferramentas, pra mim, nem comento, foram muito úteis. Mas pra vocês, acredito que também. Então, o que da Índia foi pro Catar? Assim, a ferramenta da Índia foi usada no Catar, assim, de uma forma... Nossa, isso aqui realmente foi importante. Além do grupo, além da prática de yoga, que já é um hábito. A própria Índia em si, né? Aquele caldeirão cultural ali. A gente tá num outro país diferente, sei lá, lidar com essa diferença, respeito. O que vocês podem falar sobre a experiência de vocês, né? Como isso mexeu aí? Bem, um dos meus grandes aprendizados na Índia, mesmo antes de ir pro Catar, é o contentamento. Que acaba sendo uma norma ética dentro do yoga, mas que na Índia você vê as pessoas respirando isso. Então, em condições horríveis, muita pobreza, etc. Mas você vê a alegria das crianças, das pessoas, de te receber com muito carinho, muita alegria. E, para mim, é sempre aquela sacudida. Nossa, é um contentamento independente do contexto. Então, no Catar estamos nessa situação. O mais desafiador para mim era a imprevisibilidade, quando que vai sair. Mas esse é o nosso contexto. Mas a gente ainda consegue extrair coisas divertidas, boas memórias. Então eu lembro, num café da manhã, não sei porquê, um dia eu tava indo embora e perguntei pra alguém, acho que eu falei, Jess, você vai estar aqui amanhã? E aí todo mundo ri, né? Porque, obviamente, a gente tá preso aqui. Então essa virou uma piada. Então encontrar esses momentos de alegria, mesmo numa situação longe de ser o desejado, pra mim foi muito importante. Acho que Pra mim, o propósito da viagem, como eu falei inicialmente, era levar o grupo a ter experiências fantásticas na Índia. Então eu não estava mergulhado no meu processo na Índia. Ainda assim fui, digamos assim, agraciado com insights poderosos. E talvez eu tenha comentado só com minha esposa, o que eu vou comentar agora. Teve numa determinada vivência que caiu a ficha a importância do trabalho, da liderança que eu faço. Como esse trabalho, ele na verdade, ele não é só no quesito escola ou os professores, mas é também com os prestadores de serviços que trabalham conosco, como o cuidado com aquela pessoa reflete na família dela, como ali naquele momento, na viagem à Índia, aquilo que estava acontecendo a partir daquela condução que eu estava fazendo, ia impactar em gerações daquelas pessoas que estavam ali. Isso caiu como que um download assim, de uma percepção do propósito muito ligado à responsabilidade de cuidar das pessoas, dar o contexto certo ou o contexto possível para que elas possam mergulhar na vivência a ser desfrutada ali. E isso transportemos para Doha. Então, o insight tido na Índia, ali foi o momento que eu precisava agora. Então, era quase como se lá em cima os senhores do Karma falaram, beleza, aqui a gente te deu esse insight. Então, agora está na hora de você colocar em prática. Então, isso ficou muito claro para mim. Eu recebi aquilo quase como uma missão. Então, tendo recebido isso, não quer dizer que tornou mais fácil, mas criou o propósito. Quando há uma dor
sem propósito, ela gera muito sofrimento. Mas se aquela situação, aquela dor, ele tem um propósito, ele gera insight. Essa constatação, essa quase fórmula, na verdade, é do... Qual é o nome do... Do Tony Robbins. Não, do criador da logoterapia, o Viktor Frankl. Viktor Frankl. A Nath é fã do Viktor Frankl. Sim. E é um cara que realmente... Fica a dica. Fica a dica. Com certeza. Eu lembro de tudo isso, do contentamento também. Era espaçado, né? Então, assim, esses alarmes, a gente com o tempo aprende a conviver. Depois eu achei até que eu ia ter uma taquicardia, mas não deu nem tempo, né? A gente voltou, teve que organizar a vida. Tem isso também de bom. Eu acho que também não tem tanta coisa para elaborar. A gente conseguiu elaborar lá. Mas a gente foi num passeio no sul, que então tava eu, a Nath, a Paty, todo mundo feliz, assim, sem bomba, acho que por umas 12 horas, sem alarme. Ai, que bom, vai dar tudo certo, estamos bem. De repente, vem uma em cima da gente. E aí, como ninguém fica com medo, como ninguém corre, eu olhei pra Nath, aí, gente, olha, e fez um coração, né? E fez mesmo, a fumaça. E aí a gente ficou filmando, então parecia, assim, sei lá, fogos de Copacabana. Foi o momento que eu mais me preocupei com você. Várias bombas, e foi um momento que foi, assim, meia hora de bombas, foi o mais intenso. E eu filmando o coração. A Célia filmando e falando, o amor vence. E eu pensando, nossa, aí depois tá na hora de sair daqui. Fui refletir sobre isso. Eu falei, gente, realmente a boca fala do que o coração tá cheio, tipo, era amor, assim. Eu só conseguia ver, a gente tá num super hotel, tô aqui com pessoas que eu adoro. Depois de voltar da Índia, eu tava em outra vibe. Realmente, foi uma coisa que eu não fiquei nem um pouco tensa. Fiquei lá filmando o coração. E depois a Nath falou uma, Charles, que eu achei muito divertida. Ela falou assim, aí, eu falei, meu amor me ligou e falou assim, Nath, como estão as coisas aí? A gente tem uma bomba que formou um coração, o Rafa tá na piscina. Aí o Charles, aí ela falou assim, acho que volta pro hotel, acho que os nossos amigos não estão atentos. Veja que nessa hora foi um dia que eu não fui passear com o pessoal que estava lá aproveitando para não treinar no banheiro o meu instrumento musical. E aí, quando eu vi tudo aquilo acontecendo, me deu uma angústia muito grande. E aí, e tinha colegas voltando para fazer compras e tal. Aí eu mandei mensagem para ela, a vontade de dizer outra coisa, mas eu disse, amor, eu tô achando que eles não estão tão atentos assim, com bastante suavidade para não criar um estresse. Mas... E era bem isso, né? Tinha muito cuidado com as palavras e era um míssil em cima da gente. Então, assim, o problema não é o míssil, só o míssil, é o destroço do míssil cair. Era muito em cima. Então, esse era o problema. Era pra isso que a gente tinha que voltar pro hotel. E aí, nisso tudo, a gente já falou sobre aprendizados, insights. Tem bilhões, né? Eu acho que esses caderninhos aí, se abrir a caixa preta dos caderninhos, a gente vai entrar ali no âmago de cada um. Mas vocês, como casal, acredito eu, vamos lá, saíram mais fortes dessa experiência? Ela tem alguma comparação com a Covid? Ou foi algo completamente diferente? Ou já tinha algum aprendizado daquele confinamento, que era um confinamento diferente? Mas, assim, vocês saíram como casal mais fortalecido dessa experiência? Meu amor? Eu diria com certeza. Eu nunca tinha feito esse paralelo com a Covid. Mas eu acho que a gente chegou a comentar, não sei. Com certeza foi um aprendizado, a Covid. E eu acho que é entender as necessidades de cada um individualmente. Porque se você estiver bem, você consegue aparecer bem para o casal, né? Não vai ser mais um ponto de estresse. Porque você vê alguém que você ama estressado, triste, qualquer coisa, você também vai ficar um pouquinho mais estressado, triste. Então, essa autopreservação, eu acho que a gente já sabia respeitar. Tem um elemento que... Passando pela guerra, você é mais um aprendizado. A gente já tinha viajado bastante juntos, então a viagem não foi uma novidade. Mas entender como cada um reage dentro desse contexto foi muito importante. E acho que a gente verbalizou isso muitas vezes. Que sorte que a gente está conversando, que a gente está trocando ideia, que a gente está com esse viés do aprendizado. Então... Acho que fortalece em saber que se a gente passar por outros momentos de desafios, estaremos bem, sabe? Mais unidos. Ficou feliz de ouvir, né? Eu tava vendo. Fico feliz de ouvir. Foi desafiador, mas certamente o casal, esta célula
que é o casal aqui, Nath e Charles, saiu sim fortalecido em vários e vários aspectos. A sensação de que a gente tem estrutura de gerenciamento de crise individual, e ali, quando a gente se junta, são ferramentas bem poderosas, assim, que dá bastante tranquilidade, mas, reitero, ainda que o casal tenha essa força, há uma responsabilidade de cada um do seu cuidado, de estar se cuidando, de estar atento, porque não adianta tentar disfarçar o cuidado no outro se você está em frangalhos, assim, não é, o outro sabe, o outro percebe em você, seu esposo, sua esposa, ele percebe em você micro situações que você ainda não chegou nem no seu mental ainda, você nem percebeu e ela já percebeu ali numa micro expressão. Portanto, há uma necessidade desse cuidado. Então, Célia falou do cuidado ali, parte desse cuidado que foi o cuidado pessoal com a estética, que não significava só estética, era estar olhando para si. Então, ir para academia, fazer a meditação, ter um momento de leitura. Cada um estava ali fazendo o seu trabalho quase como um ritual, que tentando achar alguma coisa de finalização. E no fim das contas, gente, é importante no dia a dia, assim, às vezes os casais eles ficam com finalização isso. Não, tem 2 perguntas aqui, a gente está caminhando no fim, mas ainda tem 2 que tem tudo a ver com isso. A gente falou aí, e o que vocês acham, né? Perguntei se saiu mais forte. Sim. E o que mudou nessa relação? Então tem 2 perguntas, vocês podem unir em uma, realmente o tempo tá indo, mas foi muito delícia esse assunto. E se tem alguma coisa que vocês fariam diferente. Então, assim, pode ter mudado pro bem também, tá? Por exemplo, no meu caso pessoal, eu percebi que o que mudou é que eu vi que a gente funciona bem como um time. Uhum. Tipo, eu consegui perceber, e eu não tinha tido essa experiência nunca. A gente é muito diferente, né? No meu caso, do meu marido. Então, a gente funciona bem e tal como casal, já num modelo, né? Que vem de séculos, de anos aí. A gente se respeita, se entende, se escolhe. Mas nunca precisou realmente ter funções ali de time. Eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, vamos prestar atenção aqui. Vamos, a gente acha até que nós fomos os primeiros a conseguir colocar a passagem para o Brasil e compartilhar essa informação. Então, isso além de conseguir funcionar bem como time, a gente viu que é eficiente. Então, isso eu voltei, assim, muito feliz com essa descoberta. Queria saber se vocês tiveram também alguma experiência desse sentido e se existe alguma coisa que vocês fariam diferente. Eu, com certeza, ia estudar melhor. Agora, isso entrou... Eu sempre falei isso, né? Que eu viajo e vou. Tipo, é uma coisa que realmente eu não me preocupo em saber pra onde, com quem. Tá, ó, com quem sim, mas pra onde, detalhes. E agora eu realmente mudei isso. Eu vou prestar atenção se é Ramadã, onde é o Catar, o que tem que fazer, se tem que ter visto da Arábia Saudita. Esse tipo de coisa. Pra vocês, tem alguma coisa que mudou, alguma descoberta? E algo que vocês fariam diferente? Olha, descoberta... acho que... É realmente descobrir, perceber que a gente tem uma resiliência maior do que imaginávamos, do que nunca havíamos sido testados daquele jeito. E descobrir tal força foi fundamental. Eu acho que não exatamente quanto ao casal, eu teria insistido mais para que o grupo realmente todos estivessem juntos no mesmo hotel. Acho que não é do casal, mas eu teria insistido porque quem estava mais distante, não estava no mesmo hotel que a gente terminou se reunindo, terminava sentindo um pouco um aumento da tensão entre o casal, porque não tinha com quem compartilhar. Então, acho que eu faria diferente neste aspecto na condução de grupo. Para mim, teve um dia que o meu mental estava exausto. Ele estava em looping, pesquisando... E sabe quando você tá irritado e alguém fala calma, e aí você fica mais irritado? Eu acho que teve isso, foi no 3º ou 4º dia que eu tava assim, e o Chá falou, para de assistir TV, para de acompanhar, sabe, vai malhar, vai fazer alguma coisa. E que eu acho que eu abri uma brecha pra aceitar a recomendação dele. Então, pra mim, eu aprendi isso, que tem momentos que o outro também ele vai ter uma visão melhor do que está acontecendo e que dá para acatar e que não é necessariamente você ficar com mais raiva, Então isso para mim foi um aprendizado do casal muito positivo. Então às vezes ele fala,
e esse é o meu natural, do mental ficar mais esgarçado e dele tentar interromper esse padrão. Então, tá mais aberto a isso. Algo que eu sempre fui um pouco contra de fazer viagem com agência. Então, algo muito pontual. Mas pra gente ter comprado as passagens com a agência fez toda a diferença, porque a agência resolve tudo, né? A gente descobriu que eles têm uma plataforma diferente da pessoa física. Então, a gente não teve que se estressar com acompanhar a mudança de passagem, etc., que foi algo trabalhoso para muitas pessoas, de ter que ir todos os dias, entrar na fila. Para mim, de forma prática, indo para um país diferente, fazendo esse estudo, como você comentou, fazer via agência facilita bastante. Nossa, a gente saiu bem agradecido. Assim, adorei. Agora eu tive os aprendizados de vocês também, que eu também vou levar. Isso do hotel que o Charles falou, a gente tinha uma sala da justiça ali, que também era um momento bom de trocar informação. Eu teria começado antes esse encontro formal do grupo, né? Mas também o grupo é difícil, né? Porque no próprio encontro tem aquelas personalidades de que ficam mais nervosas com tanta informação. Mas eu concordo, pra mim também fez muita diferença o grupo. E aí, dicas, então, o que faria diferente já fica aqui, né? Como uma dica pra quem tá viajando, pra quem pretende viajar. Então, pense no grupo. Coloque uma agência aí, se for algum lugar, assim, diferente, que você não conheça bem também. Principalmente Oriente Médio, né? Fica a dica. Ou muito distante, a locomoção. E, assim, cuide do seu parceiro, do seu marido, do casal. Em momentos de crise, pode ser um salto de evolução, né? Para o autoconhecimento e o conhecimento do casal em si. Cuide de si e aí cuide do casal. Perfeito. Perfeito. Tem alguma outra coisa que vocês queiram falar? LinkedIn. Fala aí como encontrar eventos. Xaxá, De Rose Casa Paulista. Tem algum Instagram, algum LinkedIn? O LinkedIn da Ventus é Ventus Learning mesmo no LinkedIn. Eu sou a Natália Wagner. E só para um ponto interessante, agora que você falou da Ventus, a gente ensina muito como organizar e resolver problemas complexos. E eu sei que a minha mente aliviou quando eu criei uma estrutura de todas as informações que as pessoas estavam compartilhando. Perfeito. Então, essa organização para a informação não ser ruído e não ser estressante foi fundamental. Eu ainda não sou cliente da Ventus, mas ela é minha instrutora de yoga, então com certeza eu peguei por osmose. Isso aí também funcionou muito para mim. Xaxá? Bom, tem o Instagram da Casa Paulista, minha escola, que representa o método De Rose, é @Casa Paulista, e o meu @ é Charles Maciel. E, para quem tem interesse, esse projeto de viagens significativas, ele não diminuiu, na verdade. Tudo isso, na verdade, torna muito, muito claro de que, na verdade, a vida ela precisa ser vivida. Não é na quietude, na tranquilidade da casa que as boas experiências virão. Se me perguntassem, eu passaria por tudo isso que aconteceu. Claro, poderia levar outros aprendizados, mas aquilo era o que foi possível naquele momento. Então, já no ano que vem, já tem uma outra viagem para a Índia, um novo roteiro, mas também uma viagem com essa mesma finalidade de que as pessoas elas se sintam seguras, bem cuidadas, bem trabalhadas do início ao fim, como vocês perceberam, é algo que eu levo muito a sério, mas que possibilitem saltos de transformação na pessoa, porque às vezes é necessário estarmos fora do nosso habitat, da nossa rotina, e aí lançar dentro dessas jornadas de autoconhecimento gigantescos, como a Índia tem, e dali a ter as experiências que efetivamente transformarão para voltarmos para as nossas rotinas. Elas se mantêm, mas você será outra pessoa. Então isso se mantém. Lembrando que a viagem da Índia foi impecável, impecável. E o Catar foi uma possibilidade de internalizar tudo que a gente vivenciou na Índia. Então muito, muito obrigada. Obrigada a você. E até o próximo episódio. Já sigam eles nas redes sociais, o Xaxá e a Nath, e assinem o nosso canal e vejam aqui os outros papos de família que virão. Obrigada, queridos. Beijos.